Estamos iniciando já o mês de dezembro, mês que celebramos o Natal e algumas atividades da igreja, é claro, vão se voltando para essa data tão importante e significativa para nós. A data em que celebramos o nascimento de Cristo em Belém, o amor de Deus que na pessoa de Cristo se manifesta para nós. Nós temos meditado aqui sobre as frases de Cristo, pequenas, mas preciosas frases de Jesus, cada domingo à noite. Hoje nós vamos ter mais uma, é claro. Já comecei a pensar diante de Deus, numa frase que pudesse envolver esse tema tão precioso que é o Natal para nós. Então nós vamos ver hoje da importância de se fazer a vontade de Deus. Jesus vem ao mundo, mas ele traz um propósito maior. Importa fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós vamos olhar para a palavra de Deus e olhar para esta frase e para tantas vezes que ela foi mencionada pelo próprio Jesus, por outros escritores também bíblicos, autores bíblicos. E até mesmo muito antes de Cristo nascer em Belém, por Isaías, mostrando que Cristo viria sim. Mas não viria para fazer a sua própria vontade, não para realizar o seu propósito só, mas para realizar o propósito do Pai Celeste que o envia ao mundo, para ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Então nós vamos ler alguns textos que a palavra de Deus nos dá, que fortalece essa grande verdade na vida de Cristo, que deve ser verdade na nossa vida. Importa fazer a vontade de Deus. Vamos começar com esse aqui. Vamos ler juntos? É João, capítulo 4, verso 34. Disse-lhe: a minha comida consiste em fazer... Então o Senhor Jesus está dizendo o seu propósito. Os seus discípulos estavam preocupados com a sua alimentação, no empenho em favor do reino de Deus, nos muitos trabalhos que o ofício de cuidado, de compaixão com as pessoas lhe pedia. E eles falaram: você não vai se alimentar, não vai comer, não vamos parar um pouco. Ele falou: olha, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então importa fazer a vontade de Deus. Agora o verso 30 do capítulo 5, vamos juntos? Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então Jesus está dizendo: olha, não seria justo eu buscar as minhas próprias vontades, o meu próprio interesse, aquilo só que me agrada. O justo é fazer a vontade daquele que me enviou. Vamos mais um? João 6, capítulo 38. Todos esses textos que nós lemos se encontram no Evangelho de João, Evangelho de Cristo, conforme nos foi relatado pelo evangelista João. Então está claro para nós que Cristo vem e há uma preocupação grandiosa no coração de Cristo: fazer a vontade daquele que enviou. Importa antes fazer a vontade de Deus. Agora, antes de Cristo vir, bem antes, quando Deus promete a vinda do Messias, e ele fez isso por meio de muitos profetas, mas prometendo enviar o servo sofredor, aquele que vem dar a vida, como nós celebramos agora na ceia também hoje à noite. E ele vai então dizer essas mesmas verdades: olha, o Senhor que vem, o Messias que vem, o servo que vai dar a vida, é aquele que vai cumprir a vontade do Pai Celeste. Eu vou ler, os irmãos acompanham aqui na projeção. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Então é uma promessa referente ao Messias, apontando que o Messias viria. E ele padeceria muitos sofrimentos. Mas ele faria isso para que a vontade do Pai Celeste prosperasse na sua vida, através da sua vida. E ele veria o resultado disso. O resultado da obediência à vontade de Deus. E ficaria satisfeito. Apesar de enfrentar os sofrimentos, a morte, a cruz. Apesar de verter o seu sangue, de passar por toda a dor da crucificação. O Senhor Jesus não ficaria insatisfeito. Não ficaria triste. Não pensaria, por exemplo, não valeu a pena. Mas ele contemplaria a igreja, os lavados, os remidos, os filhos de Deus, os herdeiros dos céus, que pela fé em Cristo vão se tornando filhos de Deus e membros do seu reino, e haveria alegria no seu coração. Isaías estava falando da realização do plano de salvação de Deus em Cristo, da oferta de amor de Deus em Cristo pelo nosso pecado, mas ele está falando também de que depois ele veria a igreja em São José dos Campos, contemplaria a vida dos irmãos, a adoração dos irmãos, a fé dos irmãos, contemplaria o testemunho que você dá, onde você vai, sobre o seu amor a Cristo e a igreja, e a obediência à sua palavra. E aí o Senhor Jesus olharia e falaria, valeu a pena, há servos bons, há servos fiéis, há servas boas e diligentes. A obediência ao Senhor sempre vale a pena. Último, Mateus capítulo 6, verso 42. Vamos ler juntos de novo a igreja. Tornando a retirar-se. Essa é a oração no Getsêmani. Se não é possível passar de mim esse cálice, faça a sua vontade. Há outros textos, irmãos, muitos, que comprovam para nós que o propósito principal de Cristo é demonstrar que ele veio fazer a vontade do Pai. Cumprir a vontade, mesmo que exigisse dele sacrifício. Mesmo que ele tivesse que morrer. Mesmo que tivesse de dar a sua vida. Mesmo que tivesse de padecer muitas dores. Mesmo que pudesse ou que tivesse que passar pela via da crucificação. O Senhor Jesus, ele tem um propósito. Cumprir a vontade daquele que lhe enviou. Importa antes obedecer a Deus. Então nós vamos falando e olhando e buscando também algumas certezas para o nosso coração. A primeira delas é essa, a primazia da vontade humana. Sempre há no ser humano o desejo de ser atendido na sua vontade. O ser humano já nasce querendo ser atendido na sua vontade. Não é à toa que a criança começa a chorar, e quando chora ela recebe o colo, ela recebe a chupeta, ela recebe a mamadeira, ou o peito, o alimento. Então ela aprende o seguinte, toda vez que eu choro, a minha vontade é atendida. Todas as vezes que ela quer um colinho, ou que ela precisa do mamar, né, ou que ela percebe que alguma coisa está incomodando, ela começa a chorar. Para aparecer a mamãe, a vovó, a titia, tomar no colo, fazer aquela carícia, fazer aquele carinho, dar aquele sorriso, trocar a fralda, preparar a mamadeira, dar o banhozinho, para ficar ainda mais cheiroso, ainda mais bonito o bebê. E aí ela vai aprendendo o seguinte, cada vez que eu quero alguma coisa eu choro, e no meu choro eu sou atendido. Então, desde criança, que a gente acha assim, criança não sabe de nada, ela já aprende e já vem com uma tendência seguinte, eu tenho uma vontade que precisa ser atendida, assistida. E o jeito de eu conseguir isso, por enquanto, é abrindo o berreiro, é chorando. E assim a criança vai obtendo aquilo que precisa, mas também aquilo que quer. Algumas vezes nem precisa do colinho. Mas quer o colo, já acostumou, né? Acha bom. Quer o sorriso. Quer o afago. Que fazemos com muito carinho, que fazemos com muita satisfação, né? O pai, a mãe, o tio, a tia, especialmente o avô, a avó. Então, isso que faz mesmo com mais satisfação ainda. E nós vamos crescendo e essa vontade de ser atendido nos nossos interesses, ela cresce também.
Você sempre vai estar brigando por aquilo que você quer. Na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Você sempre vai procurar trazer as situações e as circunstâncias do jeito que você agrada, do jeito que você gosta, do jeito que você se sente melhor, do jeito que você acha que te atende melhor. A nossa inclinação carnal até o erro, ao pecado, faz com que a gente pense dessa maneira. É o ego grande que a gente tem e a vontade da gente satisfazer o ego da gente. Então eu quero agora, eu quero desse jeito, né? Eu quero dessa maneira, porque se fizer desse jeito, dessa maneira, vai ser melhor para mim. Então isso aqui é meu, né? E tem que ser feito do meu jeito, tem que ser feito como eu gostaria. Essas questões todas são muito comuns para nós, não é só quando é bebê, não é só quando é criança, adolescente, não é só na escola, nem no trabalho, é também na família, é também na igreja. Aonde você for, você vai querer sempre do seu jeito. Porque o seu jeito está dentro da sua vontade. É por isso que o apóstolo Paulo falou assim, quando nós não éramos ainda de Deus, quando não tínhamos sido visitados pela graça de Deus em Cristo, nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, segundo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Nós trabalhávamos, nós lutávamos, nós pensávamos, nós planejávamos, nós nos empenhávamos em favor de quê? Em favor daquilo que a gente queria. Em favor daquilo que atendesse à nossa vontade. Mas aí nós entendemos sobre a vontade de Deus. E nós percebemos que na vontade de Deus, em Cristo, nós somos abençoados. E somos até mais abençoados do que dentro da nossa própria vontade. Então nós aprendemos a subjugar, a submeter a nossa vontade, a vontade dos nossos pensamentos, a vontade do nosso coração, sob a vontade de Deus. Então antes eu andava segundo a minha vontade e os meus pensamentos. Agora eu ando segundo a vontade de Deus e os pensamentos, os propósitos de Deus. Porque eu nasci de novo. Porque eu conheci a vontade de Deus. Porque eu percebi que a minha vontade era uma vontade imperfeita. Ela é uma vontade falha. E existem muitos motivos porque ela é imperfeita e falha. Primeiro, porque eu não conheço tudo. Eu penso que sei tudo, eu penso que avaliei tudo, eu penso que tenho o melhor projeto, a melhor resposta, a melhor saída, o melhor propósito. Depois eu descubro que eu não conhecia tudo da situação, das circunstâncias, e os meus propósitos eram falhos, não atendiam todas as necessidades. Por isso que o meu projeto falhou. Por isso que a minha agenda não foi para frente. Por isso que bons propósitos do meu coração estão hoje engavetados. Não deu para se realizar. Por quê? Parecia muito bom o meu caminho, a minha vontade. Há caminhos que o homem parece bom, mas seu fim não é o melhor, diz a Bíblia. Porque na nossa vontade existe a imperfeição. E existe a falta de conhecimento de todas as coisas. Agora, o nosso Deus não. O nosso Deus é o Deus perfeito, é o Deus que conhece tudo, é o Deus que tem o conhecimento de todas as coisas. Por que elas acontecem? O que levou a acontecer? Por que fulano faz assim? E o que motivou ele ou ela a fazer? E sendo o Senhor, então, conhecedor de tudo, Ele tem um plano, diz a Bíblia, que é perfeito. Um propósito que, de fato, ao ser realizado, vai promover o que é melhor. E nós temos que entender que nem sempre o que é bom para mim é o melhor para todo mundo. Nem sempre o que eu acho que é bom para mim, dentro da minha vontade, que eu gostaria que acontecesse, é o melhor dentro do plano e propósito de Deus. Nós temos que entender que nós pensamos muito no aqui e agora. No que é melhor agora. O que dói menos agora. Qual a saída mais rápida agora? Qual a solução que exige menos de mim, do meu esforço, do meu empenho, do meu sacrifício agora? Normalmente nós vamos trilhar esses caminhos, vamos fazer essa avaliação. Para Deus não. Para Deus a melhor vontade é atravessar o deserto. É colocar o barco no mar da Galileia e enfrentar a tempestade. Para Deus, às vezes, a melhor vontade é aquela que passa pelo caminho do sofrimento. Jesus, Ele está pedindo para ser poupado. Na cabeça dele, se nós pensarmos humanamente falando, melhor que não exista morte, nem crucificação, nem dor. Deus está dizendo, não,
a melhor vontade é a crucificação. São os açoites, os cravos nas mãos e nos pés. Jesus podia continuar lá no céu, como Deus, que sempre foi, na sua glória. Não precisava se submeter a nascer, a viver entre os homens, a se limitar com uma natureza humana, sendo Ele divino. A padecer as dores que o ser humano tem, que o ser humano sente, sendo Ele Deus. Mas Deus não, Deus diz o seguinte: a vontade perfeita, a vontade melhor, a vontade que atende, a vontade que abençoa, a vontade que traz melhor resultado é qual? É a vontade onde você tem que nascer lá e viver entre os homens, se assentar com eles, e crescer junto deles, e levar os seus ensinos e a sua compaixão, e padecer depois as dores da morte, porque esse é o caminho que leva salvação ao perdido, que leva perdão ao pecador. Então Deus olha para uma coisa muito mais ampla do que a gente olha o nosso umbigo. A nossa vontade sempre está voltada para nós, o que é bom para mim. O que exige menos de mim. O que no momento, pelo que eu conheço, traz o melhor resultado para mim. Deus não, Deus falou o que é melhor ao ser humano. O que é melhor à humanidade. Como que meu reino se estende junto à humanidade? O que é preciso fazer para que o meu nome seja mais glorificado, para que a fé seja mais exercida, para que, de fato, a igreja seja mais fortalecida, e o reino de Deus se estenda, alcançando o coração, a tribo, o país, a nação que ainda não alcançou. Deus tem uma visão muito maior do que a nossa. Quando Deus enviou Jonas para Nínive, Jonas pensou, de jeito nenhum, pregar o evangelho de perdão para inimigo, não, melhor é que eles morram. Mas Deus está pensando o seguinte, olha, há almas lá. Há vidas lá que não sabem discernir entre a mão direita, a esquerda e a direita. Está pensando em crianças que não sabiam ainda buscar o próprio caminho, em pessoas que tinham deficiência mental, que não eram capazes de decidir por eles, em idosos que já dependiam dos outros para serem levados daqui para ali, e às vezes não estavam mais com a sua mente em condição de compreender entre certo e errado. E está dizendo, só nessa cidade aí há muitas mil pessoas que estão nessa situação, Jonas, que foram perdoados, que tiveram uma nova oportunidade. E quando Deus pensa em Nínive, Ele pensa com um pensamento maior, um pensamento de perdão, um pensamento de experiência com Deus, de levar a presença de Deus, o arrependimento ao coração que precisa se arrepender e receber compaixão e misericórdia. Jonas está pensando nele. No que pode acontecer no futuro, se essa nação continuar viva. Se esse exército continuar de pé. Porque se eles forem perdoados, eles vão continuar de pé. Então a vontade humana, ela leva muito em conta o meu eu, o que é bom para mim. A vontade de Deus é o que é bom para a humanidade. O que é bom para o reino de Deus crescer. O que é bom para a igreja ser edificada. E quando nós pensamos assim, nós chegamos à conclusão de que às vezes o que é bom para mim, não é bom para o meu irmão vizinho de banco de igreja, que vai à igreja comigo, que adora a Deus comigo. O que eu peço, se Deus fizer desse jeito para mim sempre, me atender sempre, esse meu irmão, ele vai passar muita necessidade. Porque eu sempre vou receber, e ele nunca vai receber. E é o meu vizinho, e é o meu colega de trabalho, e há tantas pessoas precisando do cuidado de Deus, e sobretudo da graça de Deus, que em Cristo alcança o coração humano com salvação eterna. Então Deus pensa muito maior que a gente, a vontade de Deus, ela é maior, ela é mais gloriosa. Por isso que Jesus vem e fala, olha pessoal, o que importa para mim é fazer a vontade daquele que me enviou. Há muitas necessidades aqui, há muitas coisas para se fazer aqui. Mas nem sempre eu vou fazer aquilo que você pede, ou da maneira como você deseja que faça.
Nem sempre eu vou parar, nem mesmo para poder me alimentar, embora seja uma necessidade minha, física, pela natureza humana. Vai ter momento que eu vou ter que abrir mão um pouco da alimentação, deixar o almoço um pouco mais para tarde. Ou quem sabe hoje eu só vou ter mesmo a janta, só o jantar. Porque há muito para fazer dentro da vontade daquele que me enviou. Então Jesus está mostrando que o valor da vida do servo de Deus, daquele que se envolve na vontade de Deus, é fazer o que é da vontade, do querer do Senhor. Não quer dizer que não existam outras necessidades. Hoje você poderia ter outras necessidades. Está em outros lugares. Mas Deus falou, é importante que você vá à igreja. É importante que você cultue meu nome, é importante que você ore, é importante que você reserve um tempo para me buscar com exclusividade. É importante que você se una para erguer a sua voz e cantar cânticos de adoração ao meu nome, meditar na minha palavra. E esse é um tempo reservado para os meus santos, e é preciso que você vá lá. Então você veio. Mas não tinha outras coisas para você fazer? Com certeza, você conseguiria uma outra agenda muito facilmente. Mas você dispôs o coração para dizer o quê? Não importa obedecer à vontade de Deus. Eu tenho que ter um tempo com Deus. As outras coisas eu posso fazer outro dia, outro horário. Então, o Senhor Jesus, Ele vai nos ensinando essa verdade. É preciso ter cuidado com a primazia que nós damos à nossa vontade. Ela pode ser perigosa, ela pode ser enganosa, ela pode nos levar para um caminho escorregadio. Ela pode nos fazer pensar que nós vamos ter o melhor resultado e pode nos conduzir para um resultado ruim, triste. Jesus está certo e está seguro. A vontade do Pai deve ter primazia. Eu vim cumprir a vontade daquele que me enviou. Então, há o exemplo de Cristo, de Belém a Jerusalém. Você vai percorrer os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai encontrar, como eu encontrei aqui, esses textos que nós lemos, outros textos que nós lemos, e muitas vezes alguns acontecimentos dando para você a confirmação dessa grande verdade. O que importa para Cristo é fazer a vontade daquele que enviou. Mesmo que tenha que passar pela cruz, mesmo que tenha que deixar o almoço para mais tarde, mesmo que tenha que deixar o descanso para depois. Há um momento do ministério de Cristo que ele fala com os seus discípulos, vamos pegar o barco, vamos para uma ilha deserta, vamos para um lugar onde não tem ninguém. Nós estamos cansados de atender, de assistir as pessoas, precisamos descansar. Ele toma o barco, quando ele chega lá onde ele pensou que não ia ter ninguém, uma multidão esperando. João capítulo 6. Jesus vai olhar para a multidão, diz o texto, vai se compadecer e vai dizer para os discípulos, olha, o descanso fica para depois. Desce Jesus na areia e começa a abençoar as pessoas, expressando a sua compaixão, assistindo aqueles corações necessitados que ele olhou e disse assim, são ovelhas que não têm pastor. Vamos descer, vamos cuidar. Deixa o descanso para depois. Então importa, de Belém a Jerusalém, fazer a vontade de Deus. Esse é o exemplo que nós vamos encontrar sempre na pessoa de Cristo. Então eu quero ler esse texto com você, porque nós somos hoje servos de Cristo. E Cristo é o nosso exemplo maior. E não há dúvida para nós que para Jesus o que importa é obedecer a Deus, é cumprir a vontade de Deus. Então agora nós vamos ver como isso acontece na vida de ser humano. Ser humano de carne e osso como eu e você. E nós não podíamos deixar de mencionar a figura de Maria. Aquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. É por meio de Maria que Cristo vai nascer em Belém. É por meio de Maria que o Deus Todo-Poderoso vai visitar os seres humanos com compaixão, com graça. E como filho unigênito do Pai vai expressar aqui a sua glória. É por meio de Maria. Então, se você não estiver conseguindo ler o texto, às vezes está longe para você, a letra pequena, pode abrir aí Lucas capítulo 1, verso 26 até o 38. Eu vou lendo, você vai acompanhando, pode ser pela tela da projeção, pode ser na sua Bíblia mesmo, se você não estiver conseguindo ler aqui, tá bom? Predito o nascimento de Jesus, tá?
No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus, o ente santo. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diriam estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Verso 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quero pegar o exemplo de Maria para despertar e desafiar o nosso coração a vivemos conforme o propósito que Cristo viveu. Porque se você disser que, tudo bem, pastor, Jesus é Jesus, nós somos nós. Ele é homem, ele é Deus. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Para Cristo também não havia impossíveis. Algumas coisas que ele fazia que eu não podia e não posso fazer, como ler o pensamento das pessoas, saber o que vai no coração do ser humano. Vamos avaliar então a questão de obediência à vontade de Deus de Maria. Maria é aquela mulher jovem, de no máximo 17 anos, possivelmente quando o anjo a visita, ela tem 16 anos só. Está prometida de casamento a José, que é da casa de Davi, da descendência de Davi, o grande rei de Israel. Maria está fazendo os seus planos, como toda jovenzinha sempre fez. Eu quero casar, eu quero viver a minha vida tranquilamente, quero viver a minha vida com meu esposo, José. Eu sou de família simples, ele também. A nossa cidade é uma cidade pequena, simples. Nazaré não era uma cidade de grande porte, não era uma cidade de grande destaque junto a Israel. Nazaré é uma cidade tão pequena e às vezes tão insignificante, de alguma maneira até tão desprezada, que quando Filipe falou que encontrou o Messias para Natanael e disse que ele era de Nazaré, o que Natanael disse para Filipe? Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Cidadezinha daquele tamanho, sem qualquer importância. Se vem coisa boa, gente, vem de Jerusalém. É da capital, é do palácio. É de uma família real. É de uma família de destaque, é de uma família importante dos judeus. Não é da casa de Maria. Não é da descendência de José, que apesar de ser, de fato, descendente de Davi, é de uma família simples. Não tem nenhum grande diploma, não tem grandes posses, grandes recursos financeiros, não tem grandes títulos, não recebeu nenhum grande cargo. Maria, irmãs, para vocês terem ideia, não era nem mesmo a mulher mais bonita da cidade. Porque Jesus não era o sujeito que chamava atenção pela aparência, por ser belo. Salomão, sim. Daniel, sim. Outros grandes nomes
Bíblico, sim. Mas a Bíblia fala até em Isaías, num dos textos que nós lemos, de Isaías 53, de que, ou se nós formos levar em conta pela aparência deles, nós não faremos caso. Não tinha beleza, nem formosura. Então, poderia ser uma moça, eu acredito, bonita, na sua simplicidade, mas não era a menina mais bonita de Nazaré. Mas que tinha os seus sonhos, de casar, de ficar por ali mesmo, de ter uma vida tranquila, de paz, sem muito sofrimento, né? Sem muito destaque, mas uma vida feliz. De repente, quando isso tudo está caminhando no plano dela, na vontade dela, ela recebe a visita de um anjo, que vem declarar uma vontade diferente daquela que ela tinha na cabeça, diferente daquela que ela tinha planejado para ela. O anjo vem dizer algo que diz o texto que perturba Maria bastante. Vai dizer, olha, bem-aventurada, feliz, favorecida, alegra-te muito, o Senhor é contigo. Quando o anjo faz essa expressão, Maria começa a pensar assim, puxa vida, para receber uma saudação dessa, alguma coisa vem por aí. Você já recebeu alguma saudação assim de alguém que diz assim, fulano está querendo alguma coisa. Pronto, agora vem algum pedido, vem algum segredo está aí. Seu filho, seu cônjuge, seu patrão, seu vizinho, chegou favorecido, o Senhor é contigo, abençoado. Quando alguns chegam assim falando ali na igreja para mim, pastor abençoado, fala, pronto, vai pedir alguma coisa, vai mudar a minha agenda aqui. Maria tinha certeza, irmãos, de que essa saudação trazia alguma coisa que ia mudar a vontade dela. Aí diz o texto, que nós já lemos, né, no verso 29, de que ao ouvir essa palavra, ela se perturbou muito. Eis, porém, ao ouvir esta palavra, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava aquilo. Toda vez que vier para você alguma coisa que vai mexer com a sua vontade, vai te perturbar. Porque todas as vezes que você tiver que mudar alguma coisa, uma mudança grande ou pequena, vai gerar uma certa dor. E quando gera dor, perturba a gente. Pode ser uma coisinha de nada, vai mudar a sua agenda, vai mexer no seu tempo. Você tinha que passar, vir aqui ao centro, do centro você ia ir em tal lugar, aí mais perto aqui do centro, depois você ia voltar para casa. Mas alguém te ligou e falou, dá para você passar no mercado, pegar isso assim para mim? Você olha para o relógio, você fala assim, poxa, eu ia chegar em casa antes do trânsito começar, mas agora eu tenho que passar no mercado. Eu passo no mercado, até eu pegar essas coisas todas, essa lista toda que a minha mulher me enviou aqui, e botar tudo no carrinho, e enfrentar a fila do supermercado, eu entro no momento de pico de trânsito, eu vou chegar em casa muito mais tarde do que eu esperava chegar. Vou te falar para você, é um aborrecimento, não é? É um aborrecimento, uma coisinha de nada. Maria está pensando nisso. Ela ficou perturbada, ela falou, eu estou caminhando para casar. O noivado está tudo em dia. José é um noivo ótimo. Meu pai e a pai dele, está tudo de acordo. Nossa casinha está sendo construída aqui em Nazaré. O homem já está aprendendo o ofício de carpintaria. Já sabe tudo que precisa para sustentar a família. Eu quero ter uma vida tranquila. Chega o anjo de Deus e fala, você vai ser mãe do Salvador. Você vai receber no ventre o Messias prometido por Deus a Israel há tanto tempo. Esse negócio vai mudar a minha vida de ponta cabeça. Maria sabe que a vida dela não vai tomar o curso que ela queria. Não vai ficar dentro da vontade que ele estabeleceu. A vontade de Deus vai interromper tudo, vai mudar tudo, vai transformar tudo. Ela agora vai ser a mulher mais bem-aventurada da terra. Mas quando ela apresenta Jesus no templo, diante de Simeão, o profeta do templo vai fazer uma declaração para ela, que tem muito a ver com a perturbação dela, quando recebe essa mensagem aqui. Vai dizer, essa criança é a sua alegria e a sua tristeza. É o motivo da sua bem-aventurança, da sua bênção, e é o motivo também da sua dor. Em razão dela, você vai ser feliz. Você vai viver muitas alegrias, e em razão dela, você vai padecer muita dor, como nenhuma mulher no mundo já padeceu. É uma espada que vai transpassar o seu coração, a sua alma, a sua medula. Que vai promover dor grandiosa em você.
Essa criança vai mudar a sua agenda. Essa criança vai inverter a sua vontade. Essa criança vai te tornar célebre, mas essa criança vai te fazer acompanhá-la onde ela for. Essa criança vai padecer a dor da crucificação, você vai estar diante da cruz. Ela vai caminhar pelas ruas de Jerusalém com uma coroa de espinhos, com açoite, com zombaria. E você, como mãe, vai estar ali olhando, sem poder fazer nada. Sem poder ajudar, sem poder aliviar a dor, sem poder evitar a dor, o sofrimento do filho. Mudou a vida de Maria ou não mudou? Ela só queria ter filhos, ver os filhos crescerem, ver os filhos se casarem, ver os filhos dar os netos. De preferência, quem sabe, em Jerusalém mesmo, ou em Nazaré mesmo, para a gente não ter que ir tão longe. E para a gente não aparecer tanto e não ser alvo de tanta maldade, de tanta maledicência, de tanta perversão, de tanta armação dos homens. Então Maria está levando em conta essas coisas todas. O anjo declara como isso ia acontecer. Olha, eu sou virgem, como é que isso vai acontecer? Não, vai ser o Espírito Santo. O ente que vai nascer é um ente santo, sem pecado. E Maria então vai dizer para o anjo assim: olha, anjo, eu gostaria muito. Seria para mim um privilégio muito grandioso. Mas está muito longe daquilo que eu pensei, está muito fora da vontade que eu estabeleci para mim. Isso vai gerar alguns caminhos de dor, de sofrimento, os quais eu não gostaria. Eu quero casar para ser feliz, para viver em paz, para ver filho crescer e me dar neto. Eu não quero casar para ver filho crucificado. Vamos fazer o seguinte, há muitas moças em Israel. Aqui mesmo em Nazaré, eu tenho muitas amigas. Se eu ver se desaparece, vai procurar outra. Não é para mim, não. Porque está muito fora da minha vontade. Está muito fora do que eu planejei. E além disso, se fosse um caminho de ser mãe do Salvador, para viver como o pessoal aí às vezes na igreja hoje diz, né? Só bênção, só mar de rosas, nunca doença, nunca enfermidade, nunca dor, nunca sofrimento, só paz, só alegria. Ah, beleza, era comigo mesmo, mas um caminho de dor, um caminho da crucificação, eu já estou perturbado só de ouvir, filho. Imagina na hora que eu tiver que viver. Abrir mão das minhas vontades, do meu plano, do meu projeto, para entrar num projeto desse, que parece uma canoa furada para mim. Mas como Maria conhecia bem a vontade de Deus, se submetia bem à vontade de Deus, como Maria foi envolvida pela graça de Deus e com certeza foi preparada pelo Senhor para ser a mãe do Salvador, como nós ouvimos de manhã pelo Josias, Deus prepara as pessoas. Ela foi preparada por Deus para ser a mãe do Salvador. Ela vai dar a resposta para o anjo e vai dizer, olha, aqui está a serva do Senhor, verso 38, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O anjo vai sair contente da vida. Falou, oh, poxa, Deus me mandou aqui. Essa menina disse, ok, é comigo mesmo, é para mim. Pode voltar lá e dizer para Deus, eu aceito. Não precisa procurar mais ninguém. Já entendi. A vontade de Deus é melhor que a minha. O propósito que Deus tem é mais grandioso que o meu. Então a gente vê na vida, nós vemos na vida de Maria essas verdades. Ali é o anjo visitando Maria. O que eu preciso entender com respeito à vontade de Deus, que Maria entendeu, irmãos? Ela passa por mim. Assim como passou por Cristo. Deus tem uma vontade para realizar hoje, amanhã, lá onde você vai, aonde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. Deus não colocou você ali por acaso, você tem a fé, você é filho, você é servo, você é serva, você conhece o Evangelho, Jesus já nasceu no seu coração, você já entendeu o significado real do Natal, já recebeu do amor de Deus, da graça de Deus, você já tem sido abençoado em todas essas coisas. E Deus te levou para lá agora, por um tempo, ou por muito tempo, ou a vida toda, para determinado local, profissão, lugar, ou determinados amigos que você fez, para que a vontade de Deus seja estabelecida lá na vida dele, na vida dela, naquele ambiente de trabalho, através da sua vida. Deus está dizendo, eu vou escrever uma história diferente para o mundo, eu vou levar perdão e salvação para o mundo, Maria, mas é passando por você, filha.
Quer ouvir uma coisa que faz você entender melhor ainda, que tem coisa, tem função, tem missão que é só sua, não é minha, não é do presbítero, nem do diácono, nem do seu cônjuge, nem do seu filho ou do seu pai? Deus cumpre a vontade dele na vida de Maria, não precisa nem de José. Ele só precisava de Maria. José é só para dar descendência, só para dar linhagem. O menino nasce da virgem. A virgem se dispõe. Botar a agenda dela de ponta cabeça, botar a vida dela de ponta cabeça. E enfrentar o que a vontade de Deus ia pedir para ela enfrentar. E Deus fala, então agora é a partir de você, através de você. A vontade de Deus, que só vai se estabelecer, só vai acontecer na vida do seu vizinho, do seu cônjuge, da sua família, no ambiente onde você trabalha, se você disser, Senhor, tá bom, eu entendo, é difícil, está fora daquilo que eu gostaria, vai me pedir muito sacrifício, muito empenho, eu vou ter que me desdobrar mais, eu vou ter que ser corajoso para sustentar isso aí, essa posição, esse querer, essa vontade. Até porque eu não queria não, porque eu quero me dar bem com todo mundo, entendeu? Eu quero um negócio que facilita o meu trabalho. Mas se é a vontade do Senhor, eu quero dizer para o Senhor o seguinte, pode contar comigo, vai mudar a minha agenda, vai gerar um certo sacrifício, um certo dano. Fisicamente eu vou perder, emocionalmente eu vou perder. Vou ter que me sacrificar. Vou me perturbar bastante, embora eu queira a paz. Mas eu quero que o Senhor saiba o seguinte, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, que se cumpre em mim a tua palavra. É a vontade de Deus, acima da minha vontade. Eu tiro a primazia para mim, eu coloco a primazia na disposição da vontade de Deus. Porque é assim que eu aprendo com Cristo, é assim que eu aprendo com Maria. Passa por mim, passou por ela. Exige obediência. Porque abrir mão da minha vontade para atender a vontade de Deus exige obediência a Deus. Só que a minha vontade é imperfeita. A minha vontade pensa só em mim. Deus pensa muito mais do que eu. Deus pensa de maneira perfeita. Se a vontade dele é maior, o resultado é mais abençoador. Porque os caminhos do Senhor são mais amplos que o meu caminho e o seu. E os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os seus ou os meus pensamentos. E é por isso que repousa na vontade de Deus um resultado muito mais abençoador, muito melhor para a vida de todo mundo, para a história de todo mundo. E o ser humano, e o país, e a cidade, e a família padece porque eu quero sustentar a minha vontade. Eu não quero saber da vontade de Deus, eu não quero seguir a vontade de Deus. Eu não quero me desdobrar para aquilo que Deus está apontando, porque aquilo ali vai exigir muito, vai me sacrificar muito. E eu estou achando que o sacrifício para mim não é bom. E aí eu sacrifico a minha família. Eu sacrifico o meu país. Eu sacrifico a minha cidade, o meu ambiente de trabalho. E eu perturbo todo mundo. E eu saqueio os cofres públicos. E eu trabalho não em prol da justiça, mas da injustiça. Porque esse é o caminho que ao homem parece ser bom. Aí depois nós vamos vendo os estragos pelo caminho. Vamos olhando para trás, vamos vendo quanta gente ferida, quanta gente maltratada, quanta gente machucada, quanta gente perdeu as possibilidades de esperança e de sonho. Porque eu impus a minha vontade. Eu não quis seguir a vontade de Deus. Se Maria diz não, se toda mulher virgem dissesse não, o ser humano estava perdido até hoje, procurando um caminho para se salvar, um meio para se salvar e não ia achar. Mas Maria disse sim. Então, em razão de tudo que Deus fez, em razão do exemplo que Cristo dá, ela não tinha como dizer não. Ela fala, Senhor, vai ser bem-aventurado o meu nome, mas vai ser muito abençoado a humanidade. Eu vou padecer sim muitas dores, mas é aí que eu vou conseguir, através de Jesus, do Filho que vai nascer, o perdão para os meus pecados. Está aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim a sua vontade. Jesus está dizendo, importa fazer a vontade daquele que me enviou. Hoje nós temos que dizer, importa fazer a vontade daquele que me salvou. Daquele que por mim morreu. Eu abri mão do meu ego, do meu eu, da minha vontade, daquilo que eu acho que me dá segurança e que me dá mais conforto, mas que traz um resultado ruim para mim, para a minha casa, para o meu país, para o meu amigo, para a minha igreja.
para o Evangelho, para o reino de Deus, para o nome da glória daquele que me salvou. Então, por isso que nessa expressão de Cristo nós encontramos essa grande verdade. Importa fazer a vontade de Deus. Ela abençoa muito mais. Você pode ter certeza, nenhuma vontade sua que contradiz a vontade de Deus pode abençoar e pode alcançar o resultado que tem a vontade de Deus se você seguir. Porque você está olhando para o seu umbigo. Deus está olhando para toda a situação em volta. Você pode fazer por você. Deus pode fazer por muito mais gente através de você. Da sua disposição. De obedecer, de servir, de negar a si mesmo. E de seguir no exemplo de Cristo, assumir a sua cruz. E cumprir a vontade de Deus, sendo um caminho do agir de Deus aonde você vive e junto a quem você vive. É a partir de você. Algumas coisas Deus só vai fazer na sua vida e através dela. Como fez na vida de Maria, como fez na vida de Cristo. Coisas que não poderiam fazer através da minha vida, nem da sua. Mas coisas que muito nos abençoam. Que muito nos assiste. Salvação que de Deus recebemos. Vem por Cristo, que cumpriu a vontade do Pai. Vem por Maria, que mexeu na agenda, que revirou a vida. Que se sacrificou, que passou pela dor. E agora Deus tem muito mais para fazer. E Ele vai fazer a partir da sua vida e da minha. Por isso que nós nos assentamos à mesa com o Senhor, nos assentamos como filhos, como herdeiros do reino, porque entendemos que o que Ele fez por nós é tão grandioso que nós não podemos negar ao Senhor a obediência que Ele nos pede. Até porque seria tolice seguir os nossos pensamentos, os nossos caminhos, quando nós sabemos que o nosso coração é enganoso e que os nossos caminhos são caminhos de morte e que os pensamentos de Deus são mais preciosos e mais ricos do que o nosso. E que no caminho do Senhor há sempre um resultado maior e melhor do que aquele caminho que eu mesmo posso abrir com a minha mão e com o meu jeito. Vamos orar, irmãos, vamos rogar ao Senhor graça para que possamos obedecer a sua vontade, entendê-la, cumpri-la, observá-la e ser um agente de Deus como foi Cristo. Para que a vontade de Deus prosperasse, diz o texto, e a vontade do Pai de Deus ia prosperar nas suas mãos e prosperou. E é por isso que nós estamos aqui. E como fez Maria, que dispôs o seu coração na sua simplicidade, mas concedendo o que ela podia conceder, um ventre, para gerar o filho, que haveria de se tornar o caminho da verdade e da vida, e que haveria de ter um nome acima de todo nome. E queria nos trazer uma salvação tão grandiosa que celebramos, quando celebramos o nascimento de Cristo em Belém.